Olá pessoal da primeira série. Galera, na aula passada nós discutimos a parte do movimento uniformemente variado, tá? Hoje a gente vai entrar na parte de gráficos, tá? Vamos falar dos gráficos do movimento uniformemente variado, começando pelo gráfico da aceleração, tá? Então vamos falar hoje do gráfico da aceleração para o movimento uniformemente variado, também chamado de diagrama, tá, gente? Também podemos chamar de diagramas. Então nós temos aí, ó, diagrama. Ou seja, o diagrama é nada mais, nada menos do que o gráfico. Diagramas para o MRUV. Movimento retilíneo e uniformemente variado, tá, gente? Então nós temos aí o movimento retilíneo e uniformemente variado. Então o primeiro gráfico que nós vamos falar é o gráfico da aceleração, né? Então nós temos a aceleração versus o tempo. Então o gráfico da aceleração versus o tempo. Como o movimento ele é uniforme, então a aceleração é constante, né? Então nós temos a característica aqui de uma aceleração constante. Então temos no lugar do x o tempo, tá? Nós temos no lugar do x o tempo. E no lugar do y nós vamos ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o tempo em segundos. Então, ó, eu estou com um valor aqui na aceleração. Ó. Digamos que esse valor é menos 2, ó. Menos 2. Digamos que esse valor é 2. Então você observa que o que acontece, ó, o tempo passa, temos 0, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então o tempo passa e a aceleração, ela não muda o seu valor. Então o tempo passa, ela não muda. Então nós temos que aí a aceleração é constante. Então esse é o gráfico da aceleração para o quê? Da aceleração para o movimento uniformemente variado. Galera, se eu quiser calcular aí a velocidade entre 0 e 4, ou entre 1 e 4, entre 1 e 3, eu consigo fazer isso. Ó. Por exemplo, digamos que eu quero achar a velocidade entre 1 e 4. Então é só calcular essa área aqui. Então através dessa área aqui, ó, através dessa área eu consigo calcular aí o ΔV. Então o ΔV é numericamente igual à área. Então aqui é um retângulo, né? Então a área de um retângulo é base vezes altura. Então o ΔV é a base vezes altura. A base de 1 a 4 é 3 e a altura é 2. Então o ΔV é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 metros por segundo. Ou seja, a variação da velocidade é 6 metros por segundo. Acabou aí, simples. Então essa é a parte positiva do gráfico, né? Vamos para a parte negativa, aceleração negativa, né? Quando a aceleração é negativa, vamos lá. Lembrando, para o gráfico da aceleração, né? Nos outros gráficos verificamos através de outra fórmula, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui a aceleração, né? Ela continua. Temos aqui o tempo em segundos. E agora nós temos a aceleração na parte negativa do gráfico. Então temos a aceleração na parte negativa, ó. Digamos que aqui menos 4. A aceleração seria menos 4. Então o tempo passa. 1 segundo, a aceleração continua menos 4. 2 segundos, a aceleração continua menos 4. 3 segundos, a aceleração continua menos 4. Ou seja, o tempo passa e a aceleração não muda o seu valor. Então observamos aí que temos o valor da aceleração. Se quisermos calcular o ΔV, é só calcular a área. Ah, professor,
Entre 1 e 4, tudo bem. Entre 2 e 4, tudo bem. Entre 0 e 4, tudo bem. Qualquer valor que você quiser calcular, é só calcular a área entre esses valores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o 1 e o 3, ó, quero calcular entre 1 e 3, certo? É só usar a área. De 3, entre 3 e 1, ou seja, entre 1 e 3, nós temos 2. 3 menos 1 dá 2. E a altura é menos 4. Então, nós temos que o ΔV é numericamente igual à área, que vai ser base vezes altura. Tá? Então, o ΔV é igual a o tempo, o intervalo de tempo aí, que foi 2, né? Que é a base, e a altura é o menos 4. Então, nós temos que a variação da velocidade é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, temos aí um movimento acelerado, né? O módulo da velocidade aumenta com o tempo. Então, temos um movimento acelerado e por aí vai. Tudo bem, galera? Então, esse foi o gráfico da aceleração. Gráfico da velocidade, professor. Vamos lá. Gráfico da velocidade. Velocidade em função do tempo. Velocidade, ó. Velocidade versus tempo. Temos aí, galera, velocidade versus o tempo. Então, vamos lá. Na velocidade versus o tempo, nós temos que entender a fórmula da velocidade, né? Então, a fórmula da velocidade é essa, ó. Também conhecida como vovô AT. O V igual a V0 mais A vezes T. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a fórmula da velocidade. Então, essa fórmula é uma equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau, ela é o quê? Ela é uma reta crescente ou decrescente, porque o movimento é variável, então a velocidade não pode ficar constante. Então, ou a velocidade vai aumentar, ou a velocidade vai diminuir. Então, funciona basicamente assim, galera, ó. Aqui é o eixo Y, que eu vou trocar por velocidade, em metro por segundo. Na horizontal temos o tempo, em segundo. E aí a velocidade, ela começa com um valor. Ah, professor, poderia começar de zero? Poderia. Mas digamos que você acabou de fazer uma curva, e depois que você faz essa curva, você aumenta a velocidade do veículo. Então, para um tempo aqui zero, que é o tempo que ele termina de fazer a curva, aí eu começo a contar novamente de novo. Então, observe que a velocidade ela vai aumentar. Ó. Ela vai aumentar e ela vai chegar a um valor aqui. Digamos que ela estava em 10 metros por segundo e ela passou para 30 metros por segundo. Isso ocorreu no intervalo de tempo, que foi aí, vamos botar 4 segundos. Então, em 4 segundos, a velocidade passou de 10 para 30, ou seja, sofreu uma variação aí de 20 metros por segundo, né? Então, pela área, eu consigo calcular o ΔS, certo? Por essa área, eu consigo calcular o ΔS, e pela inclinação, eu consigo calcular a aceleração, ou seja, a tangente, o coeficiente linear. Se eu passar aqui, ó, uma reta, eu vou ter um ângulo aqui, ó, que eu chamarei de θ. Então, a tangente desse ângulo é numericamente igual à aceleração. Então, se você fazer a tangente aí, ó, tangente de θ, ela vai ser igual à aceleração. E quem é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a variação da velocidade, ó. E o cateto adjacente é o intervalo de tempo. Ou seja, quem é a aceleração? ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ou seja, a própria fórmula, galera, de quem? A própria fórmula da aceleração. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, ali agora, precisamos apenas fazer o quê? Precisamos apenas colocar os valores que estão no gráfico.
A variação entre 10 e 30 é 20. E a variação do tempo é 10. Então, fazendo esses valores aí. Então, colocando esses valores aí, galera, eu consigo calcular aí a tangente, que é a própria aceleração. Ou seja, quem vai ser a aceleração? A aceleração vai ser a velocidade final, que é 30, menos a inicial, que é 10. Então, vai ser 30 menos 10 dividido por 4. Ou seja, o cateto adjacente, que é o intervalo de tempo, é 4 menos 0. 4 menos 0 é 4. Então, deu 30 menos 10 dá 20, dividido por 4. Ou seja, 20 dividido por 4 é 5. Então, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E se você quiser provar, galera, se quiser provar, é rápido. A cada segundo, ela aumenta 5 metros por segundo. Então, quando ele estava em 10 metros por segundo, o tempo era 0. Para um tempo 1, passou para 15. Para um tempo 2, passou para 20. Para um tempo 3, passou para 25. E para um tempo 4, passou para 30 metros por segundo. Então, provando que realmente estou correto. Tá? A cada metro por segundo, quer dizer, a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, esse é o valor da aceleração. Realmente estamos corretos. E se eu quiser calcular aí a área, né? A área dessa figura, ó, essa figura aqui é um trapézio. Se eu quiser calcular essa área aqui, eu vou obter o deslocamento feito durante esse intervalo de tempo. Então, aí o ΔS é numericamente igual à área. Então, se eu quiser calcular o ΔS, ou seja, o deslocamento, é só calcular a área aí, ó. Então, o ΔS é numericamente igual à área. Isso aí é um trapézio. Então, a área de um trapézio é Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Esse trapézio, ele está deitado, ele está para cima, assim, ele está assim. Geralmente você vê o trapézio na horizontal, mas esse trapézio está na vertical. Então, a base maior é 30, a base menor é 10. Então, vai ficar, ó, deixa eu ver se dá para ver aí. Vou apagar e colocar aqui do outro lado, pessoal. Então, se você notar, nós vamos ficar assim, ó. Nós vamos ficar com ΔS vai ser igual, a base maior é 30, a base menor é 10, a altura foi 4, dividido por 2. Então, 30 mais 10 dá 40. Então, logo nós vamos ter aqui 40 vezes 4, né? 40 vezes 4, dividido por 2. 40 vezes 4 dá 160. 160 dividido por 2 dá 80. Ou seja, ele deslocou 80 metros durante esse aumento aí, durante esses 4 segundos. Ele teve um deslocamento de 80 metros. Então, nós temos 160 dividido por 2, 40 vezes 4 dá 160. Logo, o ΔS, ele foi igual a 80 metros. Tá, pessoal? Ou seja, com o gráfico da velocidade, você consegue calcular, além da aceleração, através da inclinação, através do ângulo ali, né? Também chamado de coeficiente linear. E você consegue também calcular o que, pessoal? Você consegue também calcular aí o deslocamento através da área. Beleza, pessoal? Então, esse foi o gráfico da parte positiva, né? Na verdade, nós temos aí da reta crescente. Então, quando a reta é crescente, a velocidade, o ΔV, é maior que 0. Como o ΔV é maior que 0, a aceleração também é maior que 0, porque o movimento é acelerado. Certo? Então, o movimento é acelerado. Então, logo ali para aquela inclinação, temos um movimento progressivo acelerado. Progressivo porque a velocidade é positiva. Ou seja, está se afastando da origem, né? E acelerado
está no sentido da trajetória também, né? E acelerado, por conta que o módulo da velocidade aumenta, então o sinal da velocidade tem que ser o mesmo da aceleração. Então nós temos um movimento progressivo acelerado. Então, movimento progressivo acelerado. Beleza, galera? Tá aí o movimento progressivo e acelerado. Vamos colocar o gráfico agora da parte decrescente. Então aqui temos o gráfico crescente. Então no gráfico crescente, aceleração maior que zero, velocidade maior que zero. Vamos botar o gráfico decrescente agora. Para o gráfico decrescente, ó. Você tem velocidade em metro por segundo, você tem o tempo, em segundos. Então agora, imagina que tu tá finalizando uma reta e tu vai entrar numa curva, então tu tem que diminuir a velocidade, então tu faz isso, ó. Nesse caso eu vou botar até parar, né? Então o que acontece? Aí nós temos um gráfico decrescente. Então veja que a velocidade ela possui um valor lá em cima. Vou botar aqui 40 metros por segundo. E aí, até um intervalo, digamos aí, de, vamos botar 5 segundos. Ele, de 0 a 5 segundos, a velocidade zerou, né? Então ele estava com a velocidade lá em cima. E essa velocidade zerou. Então, pela inclinação, eu consigo também calcular aí a aceleração. A inclinação vai ser esse ângulo aqui, θ. Então, a tangente de θ é numericamente igual à aceleração. Ou seja, quem é a aceleração? ΔV sobre ΔT. Então, quando o tempo é 5, a velocidade é 0. Quando a velocidade é 40, o tempo é 0. Então a velocidade final foi 0 menos 40. Tempo inicial foi 0 e o final foi 5. 5 menos 0. 0 menos 40 dá 40, né? Dá menos 40. Então ficou A igual a menos 40 dividido por 5. Ou seja, menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então aí, até a velocidade zerar, ou seja, até ele entrar no estado de repouso, nós tivemos uma desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. É como se o cara tá pisando no freio, né? Como foi até parar, né? Poderia o cara estar numa reta e quer parar, pisou no freio aí, até o carro parar. Então, como ele parou, nós temos que o movimento é retardado. Então, as velocidades são positivas, embora estejam diminuindo. Ou seja, o movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva. Mas vai ser retardado, porque o módulo da velocidade diminuiu. Então, a velocidade era 30, ó, caiu para um valor aqui, digamos, 45. Caiu para outro valor, 35, 20 e por aí vai, até zerar. Quando chegou em 5 segundos, a velocidade zerou. Só o que aconteceu? Isso aconteceu, diminuiu 8 metros por segundo a cada segundo. Então, quando o tempo é 0, a velocidade era 40. No tempo 1, a velocidade caiu para 32, tá? No tempo 2, ela caiu mais 8 metros por segundo, então ela foi para 24. No tempo 3, ela foi para 16. No tempo 4, ela foi para 8. E no tempo 5, ela foi para 0. Então, provando que realmente estou correto. Certo, pessoal? Então, você observou aí que a aceleração ela diminuiu 8 metros por segundo a cada segundo, beleza? Então, esse foi o gráfico aí. Professor, se eu quiser calcular o deslocamento, posso ir pela área? Pode. O ΔS é numericamente igual à área. Se você usar a área, você tem aí o ΔS, que nesse caso é base vezes altura sobre 2, e a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base é 5, a altura é 40, dividido por 2. 5 vezes 4, 20, né? Então 5 vezes 40 dá 200. 200 dividido por 2, 100 metros. Ou seja,
Temos aí um deslocamento desde o início que ele começou a frear até parar. Tivemos um deslocamento aí de 100 metros, tá, pessoal? Ok, galera? Então tá aí a dica para vocês. Na próxima aula a gente continua. Lembrando que eu vou falar o gráfico da posição. Ficou faltando o gráfico da posição. Lembrem aí, galera. Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.